Olá, vamos conversar um pouco sobre preces, conceito, forma, mecanismo, eficácia. Certa vez um jovem alpinista, movido pelo desejo de aventuras, convidou novamente seus amigos para fazerem uma escalada. Eles disseram: olha, não é um bom dia, há possibilidade de chuva, está muito frio e anoitece cedo. E ele disse: não, se vocês não forem, eu vou sozinho. E foi. Iniciou sua aventura e em determinado momento começou a chover. Se atrapalhou, caiu. Ficou pendurado nas cordas, movimentando apenas um braço. Desesperado, começou a pedir ajuda, gritar. Anoiteceu, começou a nevar. E aí já não tinha mais forças para falar, lembrou de Deus. Vou fazer uma prece. Pediu a Deus com todas as forças a ajuda. E veio uma voz em sua mente dizendo: corte a corda. Como assim cortar a corda? Isso? Tem fé em mim? Corte a corda. Como ele estava apenas com um braço movimentando, ele tinha acesso a uma faca. Poderia cortar a corda. Mas não acreditou. Não teve fé. No outro dia, as equipes de resgate encontraram um homem amarrado, desfalecido, a 2 metros do chão. Se tivesse cortado a corda, estaria bem melhor. A prece. A prece é uma invocação pela qual buscamos entrar em contato com algo superior a nós. Um conceito breve. Mas no livro dos Espíritos, esse aqui, na questão 659, Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores: qual é o caráter geral da prece? E eles dizem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar, elogiar, enaltecer pela iniciativa que teve Deus de nos criar, porque nós somos espíritos imortais, indestrutíveis. Então nós somos uma dádiva de Deus. A questão do agradecer. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer quando alcançamos algum objetivo, né? No momento da dor, Deus é importante, se faz presente, mas quando as coisas acontecem de uma forma mais positiva, é comum nós não agradecermos. E além de louvar, agradecer, ao pedir, somos eternos pedintes. O mais comum dentro dessa situação do que fazer no momento da prece é pedir. Então nós pedimos normalmente por nós ou por alguém, né? Por nós, por situações mais diversas, saúde, contentamento, de conquistas, coisas materiais, e também pelos outros. Essas questões relacionadas à prece estão no Livro dos Espíritos, no livro 3, capítulo 1, que estabelece a lei de adoração. Lei de adoração. E dentro dessa lei de adoração, percebe-se que a prece é uma possibilidade que nós temos de interagir com Deus. Todos nós interagirmos com Deus. Então, Deus fez esse canal de comunicação entre nós e Ele. Canal de comunicação mental. Assim como a gente une nosso celular à fonte geradora de dados, ao Wi-Fi, nós temos essa possibilidade de nos conectarmos com Deus. 24 horas por dia, 7 dias por semana, a conexão não cai. Não há o problema de cair em conexão e não pagamos nada por isso. Nós sintonizamos com Ele e aí estabelecemos o diálogo. O que nós temos que ter em mente é que a conversa com Deus
é a mais importante das conversas. É mais importante conversar com qualquer um. Só que muitas vezes nós não temos essa intimidade, não temos essa questão de compreendermos o mecanismo e o alcance. Também no Livro dos Espíritos, que nós acabamos de ler, mais uma questãozinha, 663, diz o seguinte. Kardec perguntou: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas? Ou desviar-lhes o curso? As que fazemos por nós? Os Espíritos respondem: a prece chama para vós os bons Espíritos, que vos dão forças para suportá-la com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece e já é um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Mas a gente pensa então, Deus existe. Onde está Deus? Em tudo. Então ele sabe da minha necessidade. Mas nós vivemos submetidos a leis que Deus construiu e nos afetam. E uma dessas leis é a lei do livre-arbítrio. Eu posso não querer ajuda divina. Não quero. Tenho livre-arbítrio. Nós temos o nosso anjo de guarda, um espírito protetor, unido a nós desde que nascemos, 24 horas por dia, até desencarnarmos e além, um espírito de um grau superior à nossa disposição. Será que estamos usando? Está à disposição. Se nós o usarmos, como é que funciona? Nós estaremos em sintonia com ele, solicitando normalmente uma ajuda, mas ele está à disposição, só que não interfere no nosso livre-arbítrio, porque daqui a pouco eu não tenho, eu não quero, não preciso daquilo e deixo passar. Então, quando nós entramos em sintonia, Deus nos ajuda, se é que essa é a minha vontade. Então Deus tem algumas leis, uma delas é a lei do livre-arbítrio, ou lei de liberdade. Posso usar ou não. E tem a lei de justiça, amor e caridade, que também está aqui no Livro dos Espíritos. A lei de justiça, cada um conforme suas obras. E a lei de amor e caridade para ajudar o próximo, o desejo de ajudar o próximo. Quando eu peço, utilizo a lei de liberdade. Quando os espíritos me atendem, cumprem a lei de amor, justiça e caridade. Então, vai da minha iniciativa. Se eu quero, se eu solicito ou não, do alto do meu orgulho. Não quero, não acredito, não estou afim. Ok, continua a sua vida. Pode dar tudo certo, não tem problema. É um auxílio que estava à disposição. Quando nós oramos, nós somos secundados pelo nosso anjo guardião, entendendo que ele não fica do nosso lado, há 24 horas por dia do nosso lado. Não, tem outras coisas para fazer, mas a conexão é imediata. Imediata. É a velocidade do pensamento. Sintonizamos, oramos, pedimos e o auxílio vem. O efeito dessas preces, o efeito das preces, ele é imediato. Lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando da codificação da doutrina dos Espíritos, Kardec tinha o trabalho com os médiuns, né? E muito comum nós observarmos no livro Céu e Inferno e no livro dos médiuns que os espíritos vinham se comunicar e pediam orações. E às vezes Allan Kardec solicitava se alguém podia ficar por uma semana, por exemplo, encarregado de orar por aquela pessoa. E aí alguém, não, eu faço. E fazia toda semana orações por aquele espírito. Na próxima reunião, os espíritos beneficiados voltavam e diziam: muito obrigado. A ajuda foi absurdamente grande. Funcionou e está me ajudando. Então, os efeitos da prece não tem erro. Não tem erro. Vai de nós a utilizarmos.
Mas como que eu vou orar? Não tenho intimidade com isso, não tive contato ainda com nenhuma religião, nada. Como é que eu faço para orar? É uma conversa como se nós tivéssemos qualquer um, né? Senhor, estou precisando de ajuda. Se vai com o coração, se vai com o impulso da vontade, ok, está feita a ligação. Não é necessário que nós tenhamos algumas práticas externas. Ah, mas eu tenho que ficar de joelho, deitado, olho fechado, olho aberto, tem que ter uma prece escrita, decorada. Não. Vai da minha vontade, do direcionamento do meu pensamento, do querer me comunicar, do pedir ajuda, louvar ou agradecer. Esse impulso da vontade, do pensamento dirigido, do foco, é que vai fazer com que nós tenhamos essa comunicação. Nessa questão da comunicação, do que proporciona, algumas obras nos trazem tópicos sobre isso. Nesse livro aqui, Tormentos da Obsessão, do Manuel Flamengo de Miranda, psicografia do Divaldo Franco, na página 270, ele diz: quando alguém ora, torna-se um dínamo gerador de força, a emitir ondas de teor correspondente à qualidade da energia assimilada. De incomparável resultado terapêutico, a oração é, também, ponte para com a divindade, na qual se aurem coragem e bem-estar. O exemplo mais dignificante vem de Jesus. Sempre que o cansaço lhe tomava o organismo, ele buscava a oração a fim de comungar com Deus, restabelecendo-se de vitalidade. E era ele quem conseguia alterar os campos de energia com a simples vontade, direcionando-a conforme lhe aprovesse. Nesse outro livro aqui, Sexo e Obsessão, também do Manuel Filomeno de Miranda, na página 236, estabelece: a blandícia proporcionada pela oração, quando bem entendida pela criatura humana, proporciona-lhe-á, no seu exercício, o reconforto e a coragem para todos os momentos, sempre que recorrendo aos seus tesouros e o fazendo com mais frequência do que lhe é habitual. Quando o ser humano ora, penetra nos arcanos espirituais e reface, adquirindo paz, enriquecendo-se de sabedoria, por estabelecer uma ponte de vinculação com as fontes do conhecimento, de onde promanam os bens da imortalidade. Mas também, nesse livro aqui, Trilhas de Obsessão, o Manuel Filomeno traz o seguinte comentário: o hábito salutar da oração, da reflexão, ao despertar matinal, propicia o conscientizar-se das ocorrências espirituais durante a noite, de modo a se incorporarem ao patrimônio mental, favorecendo o enriquecimento da emoção. Então, abrir campo, né, quando nós acordamos, fazer uma prece para que facilitemos a compreensão do que nós vivenciamos durante o sono, porque somos espíritos imortais. Todas as noites saímos do corpo. Para onde vamos ou não, aí depende, né, dos nossos desejos, né, conforme diz o Livro dos Espíritos, conforme os nossos desejos que nos levam para onde nós nos estabelecemos durante a noite, em regra. Para quem orar? Para quem que eu posso orar? Eu posso orar para Deus, para quem é católico, enfim, os santos, posso orar para Buda, para Shiva, Ganesha, enfim, para o que eu achar mais interessante, né? Sempre naquela situação. A prece é uma invocação que nós buscamos entrar em contato com algo que consideramos superior a nós, independentemente do quem seja, ou de qual religião que venha, ou de onde se estabeleça no pensamento humano. Sempre na sequência, buscamos, né, a conexão é para louvar, agradecer e pedir. Mas como funciona o mecanismo da prece? O mecanismo da prece não é tão simples assim, nos parece. Às vezes, se a gente for pensar um pouco mais tecnicamente, há algumas coisinhas para a gente refletir. Nós espíritas, né? Em especial que nós, outras linhas de pensamento também, mas nós tendemos a estudar um pouquinho mais. Mas esse contato, será que contato é direto com Deus? Faço contato com Deus
e através dele diretamente ele me manda um alívio ou recebe o meu agradecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, a capa não tenho mais, mas tá bem rabiscadinho aqui, porque a gente às vezes estuda um pouco, isso aqui tá velhinho. No capítulo 27 diz o seguinte: o que Deus considerar se dirige a Ele com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. Coragem, paciência e resignação. O que considerar ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste aqueles que ajudam a si mesmos, segundo essa máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre, sem nada a fazer. Então, ação. A ajuda vem, mas se eu não fizer a minha parte, porque há algumas coisas para nós fazermos, é o contexto que seja, mesmo que seja para resignar. Nós nos colocamos então numa dimensão especial, captamos os pensamentos dos bons espíritos, conforme o texto. Então oramos para Deus, captamos o pensamento dos bons espíritos, que vão nos inspirar a fazermos isso ou aquilo. O fato é que nós mobilizamos elementos, mesmo que materiais, em outra dimensão, mas possuímos alguns dados empíricos para compreender. Mas o fato é que sempre seremos atendidos. Nessa obra aqui, Painéis da Obsessão, do Manuel Filomeno também, psicografia do Divaldo, aqui na página 287, diz, falando um contexto: nesse estágio, o obsidiado recordou-se da oração e da necessidade de buscar amigos. Uma pessoa que estava com problemas lembrou-se da oração. A prece lhe fluía dos lábios, porém sem a tônica do amor, não se irradiando dele, nem sintonizando com os núcleos de captação de rogativas. Núcleos de captação de rogativas. Porque destituída de elevação e plena de egoísmo. Então ele não conseguia fazer aquela vontade, expressar aquele sentimento na sua prece. Os amigos prudentes e devotados de ambos os planos, ele os afastara sistematicamente pelo seu comportamento. E continua. Nessa obra aqui, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, também dessa coleção do Manuel, aqui na página 304, ele diz o seguinte: um dos setores, falando de um espaço, de um pronto-socorro, um atendimento, um dos setores encarregava-se de registrar os apelos mentais de alguns dos frequentadores, assim como de outros que recebiam informações dos benefícios ali distribuídos, de maneira a serem atendidos na medida do possível, então dentro daquele espaço. Treinando sempre novos cooperadores desencarnados, à medida que chegavam os pedidos, eram destacados voluntários para visitarem o apelante. Então alguém orava, chegava o pedido e alguém era destacado para ir lá. Passando, a partir desse momento, a auxiliá-lo, inspirando-o conforme a gênese de sua necessidade, que nós vimos aqui no Evangelho. Desse modo, chegou a súplica da jovem mãe, que ouvira falar das elevações, mercês que ali eram ofertadas, havendo recebido uma visita e logo anotada para receber ajuda especializada. Ela orou, alguém anotou para designar um espírito para ir visitar. Aquela oração, referta de amor e esperança, desencadeara a conveniente resposta do Senhor, em forma de auxílio imediato, ampliando-se em outros socorros que teriam lugar logo mais em momento próprio. Então, tão forte é a oração, o pensamento, a emoção dirigida, que o apelo foi imediato para aquele ou aquela solicitante. Nesse livro aqui, Nas Fronteiras da Loucura, também da coleção do Manuel, na página 29, fala o seguinte: os seletores de preces facultavam as ligações com os núcleos superiores da vida. Ele fala em seletores de preces, aparelho seletor de preces. Ao mesmo tempo, intercambiando forças de auxílio aos orantes contritos. Enquanto aparelhagens específicas
acolhiam pensamentos e forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações deletérias. Tecnologia. Neste comenos, dedicado auxiliar do benfeitor incansável, trouxe-lhe a informação de que fora captada uma solicitação veemente de urgência a ele dirigida, nominalmente, estava falando de Bezerra de Menezes, e que os seletores, pelo tom vibratório com que se fazia emitida, expressavam a necessidade de suas imediatas providências. Anotado o endereço da requerente, fomos convidados a acompanhá-lo a fim de aprender e auxiliar conforme a circunstância. Mais para frente, na página 108, ele diz: quando ela intentou desviar o curso do desastre, aqui era uma avó que estava solicitando ajuda para um neto, pôs-se a orar, desligando-se mentalmente do que presenciava e recorreu, pelo pensamento, à ajuda do posto central, de um posto central, dedicado a essas emergências. Os aparelhos seletores de preces e rogativas registraram o apelo e um sinal na sala de controle. Deu notícia da gravidade e urgência da solicitação. Decodificado imediatamente pelos encarregados de tradução das mensagens, o que se faz com muita prontidão, rapidamente, um assistente comunicou o fato, conforme eu ouvira, ao incansável instrutor. Não me houvera dado conta antes de como o centro de comunicações captava as notícias e selecionava aquelas que mereciam ou necessitavam deste ou daquele tipo de atendimento. Captavam as preces. No caso de Julinda, eu soubera da prece de Dona Angélica, ali captada, que dera início à visita e a outras tarefas que se iriam processar posteriormente. Não tinha ideia, porém, de como funcionava o mecanismo delicado que era dentro dos mesmos moldes em relação aos desencarnados. Pouquinho mais à frente, na página 84. Quando o benfeitor silenciou, encerrando o assunto, aproximou-se um cooperador do Departamento de Comunicações, informando que o setor de registro de orações captara um pedido de emergência, partido de uma jovem que estava encurralada em local ermo, próximo, por um grupo de atormentados sexuais ameaçando-a. Localizando mentalmente de onde ocorria a agressão a ser culminada, partimos, Arthur e nós, acompanhando o Dr. Bezerra de Menezes, que presto inteirou-se do que estava a suceder, passando a ação urgente. Então esse livro aqui, todo ele se passa no Rio de Janeiro, no Carnaval. É montado um centro de auxílio, um pronto-socorro, para toda aquela população ali envolvida naqueles dias, para as demandas que surgiriam, como algumas que são trazidas aqui na obra. E por fim, aqui no livro O Sexo e a Obsessão, que a gente comentou antes, aqui na página 29, tem o seguinte comentário. A fé ingênua da infância, que o cinismo do comportamento tisnou, vem lhe tornando a mente, de forma que, tomado de sincero desejo de ter diminuídas as angústias, cada dia mais sincera se lhe tornara a súplica, que chegou até os nossos centros de comunicação oracional, graças ao qual aqui nos encontramos. Então, o que eles estão nos dizendo aqui, em regra? Que nós, pelo pouco que eu consigo entender, nós oramos a Deus, alguém capta e o auxílio vem. Ah, mas então o planeta todo, pode dizer que o planeta todo é mapeado, ele é organizado, para quando que é uma pessoa, nós aqui dos 7 bilhões de encarnados oramos, vai ser colhida essa prece, essa súplica, essa solicitação, normalmente uma questão de pedir, e o auxílio virá. Essa é a ideia. Nós temos que refletir um pouco sobre a questão de que o pensamento ele cria. Nós manipulamos fluidos, não é um nada. É um nada que eu penso vai para lugar nenhum. Não existe o vácuo, não existe o nada. Né? Os Espíritos nos explicam no Livro dos Espíritos, na Gênesis, enfim, sobre a teoria dos fluidos. Não existe o nada. O universo é infinito, não há o fim. Então, tudo está em tudo. A comunicação nossa mental, ela vai. A velocidade do pensamento mais rápida que tem. Não é? E a súplica, a solicitação vai. E assim como vai, vem.
Tudo dependendo, claro, do pensamento, da vontade, da emoção, da sinceridade, da necessidade que nós colocamos. Se eu falo palavras ao vento, sem foco, estou pensando lá no jogo de futebol, mas estou orando a Deus, enfim, eu não tenho uma conexão melhor estabelecida, eu não consigo. Ficam palavras ao vento, fico eu na minha confusão, né, sem ter esse acesso. Então essa parte de esclarecer. Cabe reflexões, né? Ainda cabem reflexões para todos nós sobre a temática, né? Se a gente for tentar aprofundar um pouquinho. Mas o fato é que a prece funciona. Nós não estamos jogados aqui sozinhos. Somos espíritos imortais, milenares, temos amigos desencarnados, vários, tentando sempre nos auxiliar, porque a trajetória no planeta Terra ela é difícil. É um planeta de provas e expiações. O mal, as coisas não tão boas, ainda dominam, ainda são, né, as que se sobrepõem. Estamos passando para um mundo de regeneração, que é trocando um pouco, me dá uma melhorada, mas ainda temos muitas dificuldades. Então nós temos sempre um espírito de um grau superior a nós, nos auxiliando, porque ele já passou pela dificuldade, né? Não podemos nós nos depararmos com a dificuldade e nosso anjo de guarda, eu também não sei o que fazer. Não, sabe? E vai nos inspirar. Tem coisa que nós temos que passar, tem dores que são nossas, resgates que são nossos. Nós muitas vezes nos equivocamos, há um tempo atrás, tivemos condutas não tão boas assim, e como somos submetidos a leis, a lei de ação e reação, a lei do retorno, faz com que eu tenha que ajustar algumas condutas. Seja passando por dificuldades minhas ou de alguém que está do nosso lado. Muitas vezes até dói mais, né? Porque, eu tenho resignação e tal, eu suporto essa dor e tal, mas quando dói no outro? Daqui a pouco eu não tenho o que fazer. Fico limitado. Isso pode nos abalar. Mas a oração sempre esteve presente. As preces, essa conectividade, se nós formos pensar na história, todos os povos. Sempre, sempre, sempre. Né? A gente vai estudar um pouquinho mais isso, pega um livro de história ali e vai ver essa comunicação que se tinha. Tem um salmo que é muito conhecido para nós, né, que somos aqui ocidentais, a nossa cultura judaico-cristã, que é o Salmo 23. O Salmo 23 é talvez o mais conhecido. E diz o seguinte: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente vê a fé da pessoa. Às vezes a gente vê isso, né, no carro, em algum lugar, mas a gente parece não para pensar. Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Será que eu tenho essa certeza? E é o que a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer. Sim, nada nos faltará. Quando nós observamos o Evangelho de Jesus com toda a sua obra, todo o seu legado, essa fé vai nos fortalecer. E como é que eu faço para ainda melhorar isso? Pela oração, pela prece, nos conectando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se hoje eu passo por uma dor, se hoje eu passo por uma doença, uma dificuldade financeira, né, alguém que desencarnou, né, uma pessoa amada que não está mais no plano físico, esse consolo vai vir. Nós sempre somos auxiliados, sempre, sempre. Um pouquinho de humildade vai nos fazer termos esse alívio. Talvez as coisas nessa reencarnação não possam mais ser mudadas, mas a reencarnação tem muito mais. Não podemos nós ficarmos paralisados numa dor, nos anularmos, nos aniquilarmos. Há muito mais o que fazer. Essa confiança, essa fé em Deus vai nos auxiliar. Somos espíritos imortais. Tenhamos fé. Utilizemos a prece. Nosso espírito amigo está sempre conosco. Nós temos que utilizar. E está aqui conosco, 24 horas por dia. Por que não? Né? Vai facilitar e vai nos auxiliar.
em todas as dificuldades e vai estar conosco também em todos os momentos felizes.